Você já se perguntou o que realmente acontece no plano espiritual quando decide compartilhar sua intimidade com alguém? Muito além do que seus olhos podem ver ou suas mãos podem tocar, existe uma dimensão espiritual que se abre como um portal invisível cada vez que você se entrega a outra pessoa. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Esta passagem revela uma verdade profunda que poucos compreendem. A intimidade não é apenas um ato físico, mas uma conexão espiritual que transforma a sua essência de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. O que parece ser apenas um momento de conexão carnal é, na realidade, um intercâmbio sagrado de energias, um entrelaçamento de almas que permanece muito além do instante em que seus corpos se separam. Não é coincidência, é propósito. Cada encontro íntimo que você experimenta deixa uma marca indelével em seu espírito, criando laços invisíveis que continuam a influenciar sua vida, mesmo quando tenta seguir em frente. O que muitos chamam de química ou atração é apenas a superfície de um fenômeno espiritual muito mais profundo, onde essências se misturam e almas se conectam em um nível que transcende a compreensão humana. Quando você decide abrir seu coração e seu corpo para compartilhar intimidade com alguém, algo muito mais profundo do que o simples contato físico está acontecendo em dimensões que seus olhos não podem ver. Imagine por um momento que cada vez que você se une a outra pessoa, fios invisíveis de luz, ou às vezes de sombra, começam a tecer uma teia entre suas almas. Esta não é uma simples metáfora poética, é uma realidade espiritual que a palavra de Deus tem nos alertado desde os tempos antigos. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, ele estabeleceu que, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Este tornar-se uma só carne não se refere apenas à união física, mas a algo muito mais profundo e duradouro. É uma conexão espiritual que permanece mesmo quando o momento do encontro já passou. Uma marca que fica gravada em sua alma como um selo que não se apaga facilmente. Você pode estar se perguntando agora: mas é só um momento de prazer? Apenas uma conexão física temporária? Como isso pode afetar minha vida espiritual? Esta é exatamente a mentira que o inimigo quer que você acredite. Que a intimidade é apenas um ato isolado, uma experiência fugaz sem consequências permanentes. Mas se fosse assim, por que tantas pessoas sentem um vazio inexplicável depois de encontros íntimos sem compromisso? Por que há quem não consiga esquecer certas pessoas, mesmo anos depois de terem se separado? Por que alguns se envolvem emocionalmente com alguém com quem nem tinham a intenção de criar vínculos? O que parece perda é preparação. Quando você se sente vazio após uma conexão que deveria ter sido satisfatória, Deus está lhe mostrando que sua alma foi projetada para uma união muito mais profunda e sagrada do que aquela que experimentou. Ele está preparando seu coração para entender que a intimidade vai muito além do que o mundo secular nos ensina. Pense em Davi, um homem segundo o coração de Deus, que em um momento de fraqueza se envolveu com Batseba. O que parecia ser apenas um momento de prazer resultou em uma série de consequências espirituais que afetaram não apenas sua vida, mas toda a sua linhagem. Davi sentiu o peso da separação de Deus, a escuridão espiritual que veio após aquele momento de desobediência. No Salmo 51, ele clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto." Ele entendeu, através da dor, que aquela intimidade fora do plano divino havia comprometido sua conexão espiritual com o Criador. Não é coincidência, é propósito.
Quando você se sente espiritualmente drenado após um encontro íntimo com a pessoa errada ou no momento errado, isso não é acidente. É Deus falando ao seu coração, mostrando que existe uma ordem divina para a intimidade. Um propósito sagrado que, quando ignorado, resulta em vazio e confusão espiritual. A intimidade no plano divino vai muito além da carne. É um pacto invisível, um intercâmbio de energias que não se reverte facilmente. Cada vez que você se une a alguém, leva consigo mais do que imagina. Já sentiu que depois de estar com alguém, algo em você mudou? Uma sensação sutil, uma pesadez emocional inexplicável, uma tristeza sem sentido aparente, ou pelo contrário, uma euforia que parecia estranhamente artificial? Não era sua imaginação. Era real. Porque quando você se conecta com alguém nesse nível, as energias se entrelaçam. O apóstolo Paulo entendeu profundamente esta verdade espiritual quando escreveu aos Coríntios: Fugi da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem cometa é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo não estava apenas estabelecendo um código moral. Ele estava revelando uma verdade espiritual profunda. Seu corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo. Quando você decide compartilhar sua intimidade com alguém, está abrindo as portas desse templo, permitindo que outra presença entre e deixe sua marca. E aqui está a questão crucial. Que tipo de presença você está permitindo que entre no templo do seu espírito? Deus não permite nada sem razão. Se você já experimentou a sensação de vazio após um encontro íntimo, se já sentiu como se uma parte de você tivesse sido levada embora, saiba que essa percepção é um presente divino. É Deus mostrando que há algo mais profundo, algo que sua alma anseia e que não pode ser encontrado em encontros passageiros que ignoram a dimensão espiritual da intimidade. Pense em Sansão, um homem ungido por Deus, destinado a grandes feitos, mas que acabou cego e derrotado por não compreender a dimensão espiritual de suas escolhas íntimas. A Bíblia nos conta que ela, Dalila, o adormeceu em seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. A força de Sansão não estava literalmente em seus cabelos, mas no compromisso que eles representavam. Ao permitir que Dalila acessasse esse símbolo de sua consagração, ele abriu uma porta espiritual que resultou em sua queda. Muitos hoje, como Sansão, não percebem que, ao compartilhar sua intimidade sem discernimento, estão permitindo que pessoas acessem não apenas seus corpos, mas aspectos profundos de sua espiritualidade. E se essas pessoas carregam negatividade, frustrações, medos ou feridas abertas, tudo isso pode ficar impresso em você. Já ouviu falar dos laços espirituais ou soul ties, como são chamados em algumas tradições? Não é apenas poesia, não é apenas uma metáfora. É uma realidade que a Bíblia reconhece quando fala da união entre duas pessoas. Esses laços espirituais explicam por que algumas pessoas continuam presas emocionalmente a alguém com quem já não têm contato, por que não conseguem avançar, por que se sentem incompletas sem a presença do outro. Não é simples nostalgia. É o eco de um laço espiritual que persiste. O que agora parece solidão será testemunho. Talvez você esteja passando por um período de solidão, sentindo-se desconectado, ansiando por intimidade. Deus pode estar usando esse tempo aparentemente solitário para prepará-lo para uma conexão que honre não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Essa preparação pode parecer dolorosa agora,
mas será um poderoso testemunho para outros que, como você, desejam compreender a verdadeira natureza da intimidade no plano divino. A sabedoria de Salomão nos adverte em Provérbios: os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Esta passagem não se refere apenas a consequências morais ou sociais, mas a uma realidade espiritual. A intimidade fora do plano divino pode começar doce, mas deixa um amargor espiritual que afeta sua comunhão com Deus e com os outros. Quando Salomão, o homem mais sábio de seu tempo, se permitiu ser influenciado por mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, a Bíblia nos diz que suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Note que não foi apenas uma influência cultural ou religiosa, foi uma perversão do coração, uma alteração na sua essência espiritual. A intimidade compartilhada com essas mulheres abriu portas espirituais que comprometeram sua conexão com o Deus verdadeiro. E aqui está a verdade mais impactante. Cada vez que você tem intimidade com alguém, leva uma parte da energia dessa pessoa consigo, e ela leva uma parte da sua. Isso vai além do que a ciência pode explicar. É uma realidade espiritual que tem sido observada através dos tempos. É por isso que pessoas que tiveram múltiplos parceiros muitas vezes relatam sentir-se cada vez mais vazias, como se algo nelas tivesse se dispersado com o tempo, como se já não fossem as mesmas. Não é porque o prazer em si seja algo errado. Não é porque a intimidade seja pecaminosa por natureza. É porque há algo mais profundo sendo ignorado: a dimensão espiritual da conexão humana. O problema não é a intimidade. O problema é a inconsciência sobre o que realmente acontece quando dois seres se unem. É tratar algo sagrado como se fosse um jogo sem consequências. Imagine cada pessoa como uma taça de cristal. Algumas estão cheias de luz, de paz, de clareza. Outras estão repletas de sombras, de traumas, de cicatrizes que nunca sararam. Quando você compartilha sua intimidade com alguém, está bebendo dessa taça, conectando-se com sua essência. Sua história se entrelaça com a sua, seu passado deixa marcas no seu presente. E se essa pessoa não sarou suas feridas, se carrega medos, toxicidade, inseguranças ou dores não resolvidas, para onde vai toda essa energia? Para você. Porque a intimidade não é um simples ato, é uma transferência espiritual. E o que você absorve dos outros nem sempre se dissipa facilmente. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Deus tem um propósito para cada estação de sua vida, inclusive para os momentos de solidão e espera. Se você está em um período de abstinência, seja por escolha consciente ou por circunstâncias, veja isso como um tempo de preparação, não de privação. Deus está alinhando seu coração com seus propósitos, protegendo-o de conexões que poderiam drenar sua energia espiritual e afastá-lo de sua presença. A história de José no Egito nos oferece um poderoso exemplo. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José respondeu: "Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Ele entendeu que a intimidade não era apenas um assunto entre ele e a mulher de Potifar. Era uma questão espiritual que afetaria sua relação com Deus. Sua recusa em ceder à tentação resultou em acusações falsas e prisão, mas preservou sua integridade espiritual, permitindo que Deus o elevasse no tempo certo. Não é coincidência, é propósito. Talvez você tenha experimentado relacionamentos que deixaram cicatrizes espirituais, conexões que drenaram sua vida em vez de enriquecê-la. Talvez se sinta quebrado, fragmentado, como se partes de você estivessem dispersas entre as pessoas com quem compartilhou intimidade. Saiba que Deus pode restaurar o que foi perdido, pode curar os laços espirituais rompidos, pode trazer integridade onde houve fragmentação.
O rei Davi, depois de seu envolvimento com Batseba, clamou: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele reconheceu que sua transgressão havia afetado sua alegria espiritual, sua conexão com Deus. Mas também entendeu que a restauração era possível através do arrependimento sincero e da busca pela presença divina. O que parece perda é preparação. Suas experiências passadas, mesmo as dolorosas, estão sendo usadas por Deus para prepará-lo para uma compreensão mais profunda da intimidade como ele a projetou. Uma intimidade que honra o corpo como templo do Espírito Santo, que reconhece a dimensão espiritual da conexão humana, que compreende que dois se tornam um não apenas na carne, mas no espírito. Muitos se perguntam por que, mesmo após anos, ainda pensam em alguém com quem compartilharam intimidade, por que ainda sonham com essa pessoa, porque algo dentro deles permanece conectado. A resposta é que a energia não se apaga com o tempo, apenas se dilui, se transforma. E quanto mais intensa foi a conexão, mais forte é o laço espiritual que permanece. É por isso que algumas relações, embora breves, deixam marcas tão profundas, enquanto outras, mesmo durando anos, parecem vazias. Não se trata do tempo físico, mas da intensidade da conexão espiritual que foi estabelecida. A grande questão que você precisa se fazer agora é: a quem você está dando acesso à sua alma? Porque no final do dia, tudo se resume a isso. Ou você protege sua energia espiritual, ou permite que qualquer um a altere. Pense nisso. Se depois de compartilhar sua intimidade com alguém você se sente mais forte, mais em paz, mais completo, então provavelmente tomou uma boa decisão. Mas se depois se sente vazio, inquieto, com um peso que não compreende, talvez tenha aberto a porta para alguém que não deveria. Existem energias que curam e energias que destroem, e você decide com qual delas se mistura. É por isso que Paulo advertiu os coríntios: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ele não estava apenas falando de casamentos ou parcerias de negócios. Estava alertando sobre a incompatibilidade espiritual em todos os níveis de relacionamento, especialmente o íntimo. A luz não pode se misturar com as trevas sem perder seu brilho. A verdade não pode ser comprometida sem ser corrompida. O que agora parece solidão será testemunho. Se você está em um tempo de espera, de solitude, talvez sentindo a pressão de uma cultura que valoriza a gratificação imediata acima da santidade, saiba que está sendo preparado para um propósito maior. Como Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Como Paulo, que passou 3 anos na Arábia antes de iniciar seu ministério. Como o próprio Jesus, que passou 40 dias no deserto antes de começar sua missão pública. O isolamento aparente não é abandono, é formação espiritual. É nesse tempo que Deus purifica suas intenções, clarifica seu chamado, fortalece seu espírito para resistir às tentações que virão. É nesse período que Ele estabelece em você um discernimento mais aguçado sobre com quem compartilhar não apenas seu corpo, mas sua essência espiritual. Deus não permite nada sem razão. Sua solidão atual pode ser o meio pelo qual Ele está protegendo sua energia espiritual, preservando-a para a pessoa certa, no momento certo, dentro do contexto certo. Como José, que permaneceu fiel mesmo na prisão, sem saber que estava sendo preparado para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Um dos maiores enganos de nossa época é acreditar que podemos separar o físico do espiritual, que podemos compartilhar nossos corpos sem afetar nossas almas. A ciência moderna está apenas começando a compreender o que a Bíblia já ensinava há milênios. Somos seres integrados.
E o que acontece em uma dimensão de nossa existência afeta todas as outras. Quando você compartilha intimidade com alguém, não está apenas trocando fluidos corporais ou experiências sensoriais, está permitindo que a energia dessa pessoa entre em seu campo espiritual e vice-versa. É como abrir as portas de um templo sagrado. Você deve ser extremamente cuidadoso sobre quem permite entrar. O rei Salomão, com toda a sua sabedoria, falhou nesse discernimento e acabou com seu coração desviado dos caminhos de Deus. Sansão, com toda a sua força, não conseguiu resistir à sedução de Dalila e perdeu sua conexão com o poder divino. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cedeu à tentação com Batseba e trouxe consequências devastadoras para sua família e seu reino. Estas não são apenas histórias morais. São exemplos vívidos de como a intimidade afeta nossa vida espiritual de maneiras que vão muito além do momento do encontro. São advertências divinas sobre a necessidade de discernimento espiritual antes de compartilhar o que há de mais precioso em nós. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Suas lutas atuais, sua solidão aparente, sua dificuldade em encontrar alguém que compreenda a profundidade espiritual da intimidade, tudo isso está sendo usado por Deus para moldar seu caráter, para aprofundar sua compreensão, para prepará-lo para uma conexão que honrará não apenas seu corpo, mas seu espírito. Como Esther, que passou 12 meses em preparação antes de se apresentar ao rei, você está em um processo de purificação e fortalecimento espiritual. Como Ruth, que permaneceu fiel em sua solidão até encontrar Boaz, um homem que honrou sua virtude e a redimiu de seu passado, seu tempo de espera não é em vão. O que parece perda é preparação. Cada relacionamento que não deu certo, cada conexão que deixou um vazio, cada experiência que pareceu drená-lo em vez de preenchê-lo, tudo está sendo usado por Deus para refinar seu discernimento, para mostrar-lhe o contraste entre uma intimidade que honra seu espírito e uma que o compromete. Na parábola do filho pródigo, o jovem desperdiçou sua herança vivendo desenfreadamente, provavelmente incluindo encontros íntimos sem compromisso. O resultado foi um vazio tão profundo que ele se viu desejando comer a comida dos porcos. Seu retorno ao pai não foi apenas um regresso físico, mas uma restauração espiritual, um reconhecimento de que havia comprometido não apenas seus recursos materiais, mas sua própria essência. Não é coincidência, é propósito. Se você já se sentiu como esse filho pródigo, espiritualmente drenado por conexões que pareciam promissoras, mas acabaram vazias, saiba que o Pai está esperando para restaurá-lo completamente. Não apenas para perdoá-lo, mas para devolver-lhe o anel, símbolo de autoridade, as sandálias, símbolo de liberdade, e o manto, símbolo de identidade, que podem ter sido comprometidos através de conexões espirituais impróprias. Paulo, escrevendo aos Coríntios, perguntou: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ele estava revelando uma profunda verdade espiritual. Quando você aceita a Cristo, seu corpo se torna parte do corpo de Cristo. A intimidade que você compartilha não afeta apenas sua própria vida espiritual, mas sua conexão com o corpo de Cristo como um todo. É por isso que a decisão sobre com quem compartilhar sua intimidade não é apenas uma questão pessoal ou moral. É uma questão profundamente espiritual que afeta sua capacidade de comunhão com Deus e com outros crentes. Como membro do corpo de Cristo, cada conexão que você estabelece impacta não apenas sua vida individual, mas o testemunho coletivo da igreja no mundo. Você pode estar pensando agora: mas e se já comprometi minha energia espiritual através de conexões íntimas impróprias? Existe esperança de restauração? A resposta é um sonoro sim.
O mesmo Deus que restaurou Davi após seu adultério, que redimiu a mulher samaritana, que teve 5 maridos, que perdoou a mulher pega em adultério, está pronto para restaurar sua integridade espiritual. O processo começa com o reconhecimento de que a intimidade não é apenas física, mas espiritual. Continua com o arrependimento sincero por ter tratado como comum o que Deus declarou sagrado, e culmina na entrega completa de seu corpo, mente e espírito à orientação divina, permitindo que o Espírito Santo cure os laços espirituais rompidos e restaure a integridade que pode ter sido comprometida. O que agora parece solidão será testemunho. Seu período atual de espera e solitude pode parecer desnecessariamente longo ou doloroso. Mas assim como José não poderia compreender por que estava na prisão até o dia em que foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, você também não consegue ver agora como sua fidelidade presente está preparando o caminho para um poderoso testemunho futuro. Imagine quantas vidas serão impactadas quando você puder compartilhar como Deus preservou sua integridade espiritual em meio a uma cultura que banaliza a intimidade. Pense em quantos corações serão tocados quando você puder testemunhar sobre a paz e a plenitude que encontrou ao honrar seu corpo como templo do Espírito Santo. Considere o impacto que terá ao demonstrar, através de sua própria experiência, que a verdadeira intimidade, conforme projetada por Deus, é um reflexo da união entre Cristo e a Igreja, profunda, exclusiva, comprometida e transformadora. Deus não permite nada sem razão. Sua atual estação de vida, seja ela de espera, cura ou restauração, é parte do processo divino, para prepará-lo não apenas para uma intimidade que honra seu plano, mas para um testemunho que glorificará seu nome e impactará vidas para a eternidade. Você provavelmente já sentiu aquela sensação de vazio após compartilhar sua intimidade com alguém. Aquele peso inexplicável que permanece mesmo depois que o momento de prazer passou. Como se algo dentro de você tivesse mudado, como se uma parte de sua essência tivesse sido dada e não pudesse ser recuperada. Essa sensação não é apenas emocional ou psicológica. É o reflexo de uma realidade espiritual profunda que transcende o que nossos olhos podem ver ou nossas mãos podem tocar. No livro de Provérbios, Salomão nos alerta sobre a mulher sedutora, dizendo: seus pés descem para a morte, seus passos conduzem diretamente ao Sheol. Esta não é apenas uma advertência contra a imoralidade. É uma revelação da dimensão espiritual da intimidade. Cada conexão íntima que você estabelece abre portas em seu espírito que não são facilmente fechadas. O que parece ser apenas um momento passageiro de prazer deixa uma marca duradoura em seu ser espiritual. Deus não permite nada sem razão. Se você tem sentido um vazio inexplicável após encontros íntimos que pareciam satisfatórios no plano físico, Deus está usando esse desconforto para mostrar-lhe uma verdade profunda. Seu espírito foi criado para uma conexão muito mais significativa do que aquela que o mundo oferece. Sua alma anseia por uma intimidade que honre o plano divino, que reflita a união sagrada que Cristo tem com sua igreja. Pense em Salomão, o homem mais sábio que já viveu. A Bíblia nos diz que amou muitas mulheres estrangeiras e que suas mulheres lhe perverteram o coração. Note que o texto não diz que suas ideias foram influenciadas ou que seus hábitos mudaram. Diz que seu coração foi pervertido. A intimidade que ele compartilhou com mulheres que adoravam outros deuses afetou o centro de seu ser espiritual, a ponto de afastá-lo do Deus que lhe havia concedido tanta sabedoria. Isso acontece porque a intimidade não é apenas uma troca física, é uma conexão espiritual que entrelaça as essências de duas pessoas. Quando você compartilha seu corpo com alguém, está também abrindo seu espírito para receber a influência dessa pessoa.
Se ela carrega mágoas, ressentimentos, vícios ou opressões espirituais, você pode absorver parte dessa carga através da conexão íntima que estabeleceu. Não é coincidência, é propósito. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem drenar sua energia após você estar com elas? Por que depois de certos encontros você se sente estranhamente cansado, confuso ou até mesmo deprimido? Não é apenas uma questão de compatibilidade física ou emocional, é uma dinâmica espiritual. A Bíblia nos ensina em Coríntios que quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Da mesma forma, quando você se une intimamente a outra pessoa, algo de seu espírito se entrelaça com o dela. O apóstolo Paulo entendeu esta verdade quando advertiu os cristãos de Corinto. Fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem pratica a imoralidade sexual, peca contra o seu próprio corpo. Paulo não estava apenas estabelecendo um código moral, estava revelando uma verdade espiritual profunda. A intimidade sexual afeta o corpo de maneira única, porque estabelece uma conexão que transcende o físico. Pense em como isso se aplica à sua vida hoje. Vivemos em um mundo que trata a intimidade como uma mercadoria, como algo casual que pode ser compartilhado sem consequências duradouras. As redes sociais, os aplicativos de relacionamento, a cultura de ficar sem compromisso, tudo isso reforça a ideia de que conexões íntimas podem ser estabelecidas e rompidas facilmente, sem impacto espiritual. Mas a realidade que muitos experimentam é muito diferente. Há pessoas que, anos após terminarem um relacionamento, ainda sentem uma conexão inexplicável com ex-parceiros. Há quem não consiga avançar emocionalmente, mesmo quando intelectualmente entende que o relacionamento acabou. Há quem se sinta inexplicavelmente atraído por pessoas que sabem não serem boas para eles. Essas são manifestações dos laços espirituais que foram criados através da intimidade compartilhada. O que parece perda é preparação. Se você está passando por um período de quebra de relacionamento, se está sentindo a dor de laços rompidos, entenda que Deus pode usar esse tempo para preparar o terreno para uma cura profunda. A restauração espiritual muitas vezes começa com o reconhecimento da ferida, com a admissão de que conexões impróprias foram estabelecidas e precisam ser tratadas no nível espiritual. A história de Oséias nos oferece uma poderosa ilustração disso. Deus ordenou que Oséias se casasse com Gomer, uma mulher que seria infiel. Através desse relacionamento doloroso, Deus estava ilustrando sua própria relação com Israel, mostrando como a infidelidade espiritual, a adoração a outros deuses, era como uma infidelidade conjugal. Mas a história não termina com a traição, termina com a redenção, com Oséias buscando Gomer, comprando-a de volta da escravidão e restaurando-a como sua esposa. Esta é uma poderosa metáfora de como Deus trabalha em nossas vidas. Mesmo quando laços espirituais impróprios foram estabelecidos, mesmo quando a intimidade foi compartilhada fora do plano divino, Deus está disposto e é capaz de restaurar, de quebrar laços negativos, de curar as feridas deixadas por conexões que não estavam alinhadas com seu propósito. O que agora parece solidão será testemunho. Talvez você esteja em um período de solidão, sentindo o vazio deixado por relacionamentos passados. Talvez esteja lutando com lembranças e conexões que parecem persistir, apesar de seus melhores esforços para seguir em frente. Este tempo de aparente isolamento pode ser, na verdade, um período de preparação, um tempo em que Deus está trabalhando em níveis profundos para restaurar sua integridade espiritual. Pense na mulher samaritana que Jesus encontrou no poço. Ela havia tido 5 maridos e estava vivendo com um homem que não era seu marido. Podemos imaginar
os laços espirituais complicados que ela carregava, as marcas deixadas por cada relacionamento. Mas o encontro com Jesus mudou tudo. Ele não apenas expôs sua situação, mas ofereceu-lhe uma nova identidade, uma água viva que saciaria sua sede de uma maneira que nenhum relacionamento humano poderia. Esta mulher, que provavelmente ia ao poço ao meio-dia para evitar encontrar outras pessoas devido à vergonha, se tornou uma das primeiras evangelistas. Seu testemunho foi tão poderoso que muitos samaritanos creram em Jesus por causa de suas palavras. O que antes era sua maior vergonha, seu histórico de relacionamentos fracassados, tornou-se parte de seu testemunho de transformação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está se perguntando por que Deus permitiu que você passasse por relacionamentos que deixaram marcas espirituais dolorosas, saiba que Ele pode redimir até mesmo as experiências mais difíceis. Assim como usou o passado da mulher samaritana para magnificar o poder transformador de Cristo, Ele pode usar sua história para impactar outras vidas. Mas como ocorre essa cura dos laços espirituais? Como se quebram conexões que foram estabelecidas através da intimidade imprópria? A Bíblia nos mostra que o processo começa com o reconhecimento. Em 1 João lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo é reconhecer perante Deus que houve uma violação da intimidade sagrada que Ele projetou. Esta confissão não é apenas uma admissão de culpa, é um reconhecimento de que a intimidade tem uma dimensão espiritual que foi comprometida. É entender que, ao compartilhar seu corpo com alguém fora do contexto da aliança matrimonial, você também abriu seu espírito para influências que podem não estar alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Depois vem o arrependimento genuíno, que não é apenas sentir remorso, mas decidir mudar de direção. É uma transformação da mente, um compromisso de honrar o corpo como templo do Espírito Santo, de tratar a intimidade como o dom sagrado que ela é. O arrependimento verdadeiro traz o poder de quebrar laços espirituais negativos, pois coloca você sob a autoridade de Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não é coincidência, é propósito. Se você está sentindo convicção ao ler estas palavras, se está percebendo pela primeira vez a dimensão espiritual da intimidade que compartilhou no passado, saiba que não é acaso. É o Espírito Santo trazendo à luz áreas que precisam de cura, preparando o caminho para uma restauração completa. A Bíblia nos diz em Isaías: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A disposição para obedecer aos princípios divinos sobre intimidade abre a porta para a melhor provisão de Deus em sua vida, incluindo a cura de laços espirituais rompidos e a preparação para conexões que honrem seu plano. Em muitas tradições cristãs, a quebra de laços espirituais impróprios envolve oração específica, renúncia de conexões passadas e uma declaração intencional de que sua vida espiritual está agora sob a autoridade exclusiva de Cristo. É um reconhecimento verbal e espiritual de que qualquer direito que outras pessoas possam ter adquirido sobre seu espírito, através da intimidade compartilhada, está agora revogado no nome de Jesus. Pense em como Davi buscou restauração após seu pecado com Batseba. No Salmo 51, ele não apenas confessa, mas pede uma criação renovada. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele entendeu que seu pecado havia afetado sua essência espiritual e que apenas uma nova criação poderia restaurá-lo plenamente. O que parece perda é preparação. Talvez você sinta que perdeu algo de sua pureza, de sua integridade espiritual, através de conexões íntimas passadas. Mas Deus é especialista em transformar perdas em preparação.
Assim como moldou vasos quebrados em algo novo e belo, Ele pode usar suas experiências passadas, mesmo as dolorosas, para prepará-lo para um propósito maior. Existem muitos testemunhos de pessoas que, após períodos de promiscuidade ou relacionamentos prejudiciais, experimentaram uma profunda cura espiritual. Indivíduos que sentiram-se fragmentados, espalhados entre múltiplas conexões, foram reunidos novamente em um todo coeso através do poder restaurador de Cristo. Homens e mulheres que carregavam o peso de laços espirituais tóxicos encontraram libertação e uma nova identidade em Cristo. Esta cura não é instantânea, é um processo. Assim como feridas físicas levam tempo para cicatrizar, as feridas espirituais também requerem tempo e cuidado. Mas a promessa de Deus é que Ele cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. A restauração espiritual após intimidade imprópria é possível porque o poder de Deus é maior do que qualquer laço que tenha sido formado. Deus não permite nada sem razão. Se você está passando por um período de cura após relacionamentos que deixaram marcas espirituais, confie que Deus está usando esse tempo para prepará-lo para conexões futuras que honrarão seu propósito. Como o oleiro que primeiro precisa amassar o barro antes de moldá-lo em algo belo, Deus está trabalhando em sua vida mesmo nas estações que parecem difíceis ou solitárias. Um aspecto crucial da restauração espiritual após intimidade imprópria é o estabelecimento de limites saudáveis. A Bíblia nos aconselha em Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração significa ser intencional sobre quem tem acesso à sua vida emocional e espiritual, especialmente através da intimidade física. Muitas pessoas descobrem que, após a cura inicial dos laços espirituais rompidos, precisam estabelecer limites mais claros em futuros relacionamentos. Isso pode significar esperar mais tempo antes de compartilhar intimidade, buscar confirmação espiritual sobre a compatibilidade de um potencial parceiro, ou até mesmo comprometer-se com a abstinência até o casamento como forma de honrar o plano divino para a intimidade. O que agora parece solidão será testemunho. Se você está em um período de abstinência intencional, se está esperando pelo parceiro certo, no contexto certo, saiba que esta espera não é em vão. Como Isaac, que esperou pela esposa que Deus havia escolhido para ele, sua paciência será recompensada com uma conexão que honra o plano divino para a intimidade. Imagine a história de Ruth, uma mulher que enfrentou a viuvez e a pobreza, mas manteve sua integridade. Em vez de buscar qualquer solução rápida para sua situação desesperadora, ela foi fiel em sua conduta. Quando Boaz a encontrou trabalhando em seus campos, ele já havia ouvido sobre sua virtude. Foi-me contado tudo o que fizeste por tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. A reputação de Ruth abriu o caminho para um relacionamento abençoado com Boaz, um homem de caráter que a redimiu de sua situação de vulnerabilidade e a honrou como esposa. Esta história nos mostra que a integridade em tempos de espera e solidão não passa despercebida por Deus, e que Ele está preparando conexões honrosas para aqueles que confiam em seu tempo e em seu plano. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está se perguntando por que Deus parece estar adiando a manifestação de um parceiro em sua vida, por que está passando por um período de solidão aparente, considere que Ele pode estar protegendo-o de conexões que comprometeriam sua integridade espiritual. Como um pai amoroso que sabe o que é melhor para seus filhos, Deus às vezes nos protege através da espera. A Bíblia nos diz em Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão
e não se cansarão. A espera não é apenas um período de ausência. É um tempo ativo de renovação espiritual, de fortalecimento para o que está por vir. Para aqueles que já estabeleceram laços espirituais através da intimidade imprópria, a restauração completa também envolve o perdão. Perdoar a si mesmo e perdoar aqueles com quem compartilhou intimidade. O ressentimento e a culpa são fardos espirituais que podem impedir a cura completa. Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, indicando que o perdão não é uma ação única, mas um processo contínuo de liberação. Não é coincidência, é propósito. Se você está lutando com sentimentos de culpa por escolhas passadas relacionadas à intimidade, saiba que Deus pode usar até mesmo essas experiências para um propósito maior. Assim como usou o passado complicado da mulher samaritana para alcançar toda uma cidade, Ele pode usar sua história de restauração para impactar outras vidas. Um dos aspectos mais poderosos da cura espiritual após intimidade imprópria é a reconsagração do corpo como templo do Espírito Santo. Paulo escreveu aos Coríntios: Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Esta reconsagração é um ato intencional de reconhecer o valor espiritual do corpo, de entender que ele não é apenas um veículo para experiências físicas, mas um santuário onde o Espírito de Deus habita. É declarar que, daqui para frente, esse templo será honrado como o espaço sagrado que Deus projetou que fosse. O que parece perda é preparação. Se você sente que perdeu algo de sua pureza através de escolhas passadas relacionadas à intimidade, saiba que Deus é o restaurador do que foi destruído. O profeta Joel declarou: Restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esta é uma promessa poderosa de que o tempo que parece ter sido desperdiçado pode ser redimido por Deus para um propósito maior. Muitos que experimentaram a restauração após intimidade imprópria testemunham que Deus não apenas curou suas feridas espirituais, mas transformou suas cicatrizes em credenciais para o ministério. Como Paulo, que usou seu passado como perseguidor da igreja para amplificar seu testemunho da graça transformadora de Cristo, pessoas restauradas após conexões espirituais prejudiciais frequentemente se tornam poderosos ministros dessa mesma graça para outros. Deus não permite nada sem razão. As feridas que você carrega por causa de laços espirituais impróprios não são acidentais. Podem se tornar canais através dos quais a cura de Deus fluirá para outros que estão lutando com as mesmas questões. Como as águas do Jordão tiveram que se separar para que o povo de Israel pudesse entrar na terra prometida, às vezes nossas próprias feridas precisam ser expostas para que a cura possa começar. Um aspecto crucial da restauração espiritual é o estabelecimento de uma nova identidade em Cristo. Muitas pessoas que compartilharam intimidade fora do plano divino lutam com sentimentos de desvalorização, como se tivessem perdido parte de seu valor. Mas a Bíblia declara em 2 Coríntios: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta nova criação não é apenas um conceito teológico, é uma realidade espiritual. Quando você entrega a Cristo o fardo dos laços espirituais impróprios, quando busca sua cura para as feridas deixadas por conexões passadas, ele começa um trabalho de renovação que transcende qualquer experiência anterior. Como ele disse a Isaías: Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebereis. O que agora parece solidão, será testemunho. Se você está em um processo de cura após relações que deixaram marcas espirituais,
Se está experimentando um período de espera e solitude, enquanto Deus restaura sua integridade, saiba que este tempo não é perdido. Está sendo tecido na tapeçaria de seu testemunho, uma história de redenção que mostrará a outros o poder transformador de Cristo. Pense em como a história de Maria Madalena, uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios, possivelmente indicando uma vida de opressão espiritual significativa, talvez relacionada a escolhas íntimas impróprias, se tornou um poderoso testemunho de transformação. Ela foi a primeira a ver Cristo ressuscitado, a primeira a anunciar a boa nova da ressurreição aos discípulos. Seu passado não a desqualificou. Pelo contrário, amplificou a mensagem da graça redentora de Cristo. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está lutando para entender por que Deus permitiu que você passasse por experiências que deixaram marcas espirituais através da intimidade imprópria, confie que Ele está tecendo essas experiências em uma história maior. Como José, que declarou a seus irmãos que o haviam vendido como escravo: "Vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Você também verá como Deus pode redimir até mesmo as experiências mais dolorosas. Na jornada de restauração espiritual, após intimidade imprópria, é vital entender que você não está sozinho. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que comprometeram sua pureza e ainda assim foram usadas poderosamente por Deus após sua restauração. Pense em Davi, que apesar de seu adultério com Batseba, ainda é chamado um homem segundo o coração de Deus, e foi usado para escrever muitos dos salmos que ainda hoje trazem cura e conforto. Não é coincidência, é propósito. Se você está encontrando este ensinamento agora, se está sendo confrontado com a realidade espiritual da intimidade em um momento de vulnerabilidade ou busca, saiba que não é por acaso. Deus está atingindo você no ponto exato de sua necessidade, mostrando-lhe uma verdade que pode libertar você de laços espirituais que talvez nem soubesse que existiam. Um dos aspectos mais transformadores da restauração espiritual após intimidade imprópria é a renovação da pureza. Muitos pensam que pureza é algo que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. Mas a Bíblia nos mostra uma história diferente. Em Isaías, Deus declara: "Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã." Esta não é apenas uma metáfora poética, é uma promessa espiritual de que a pureza pode ser restaurada através do poder purificador de Cristo. A pureza renovada não é apenas a ausência de mácula, mas a presença de uma nova consagração, um compromisso renovado de honrar o corpo como templo do Espírito Santo. O que parece perda é preparação. Se você se sente como se tivesse perdido algo irreparável através de escolhas íntimas passadas, se carrega o peso de conexões espirituais que desejaria nunca ter estabelecido, saiba que Deus está usando até mesmo essa dor como preparação para algo novo. Como o oleiro, que ao perceber uma imperfeição no vaso, não o descarta, mas o refaz em algo ainda mais belo, Deus está remodelando sua história para sua glória. A jornada de restauração espiritual também envolve o estabelecimento de novas práticas que honram a dimensão sagrada da intimidade. Isso pode incluir a oração intencional antes de relacionamentos, buscar orientação espiritual sobre potenciais parceiros e estabelecer limites claros que protejam a integridade espiritual. Paulo aconselha: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente." Esta renovação da mente envolve uma nova maneira de pensar sobre a intimidade, não como algo a ser consumido em busca de gratificação imediata, mas como um dom sagrado a ser honrado no contexto que Deus projetou. Envolve reconhecer que cada escolha íntima tem uma dimensão espiritual
que afeta não apenas o corpo, mas a alma e o espírito. Deus não permite nada sem razão. Se você está passando por um período de purificação e restauração, se está sentindo o desconforto que muitas vezes acompanha o crescimento espiritual, saiba que este processo tem um propósito divino. Como o refinador que aquece o ouro para remover impurezas, Deus permite o calor da purificação para que você possa refletir sua imagem com maior clareza. A restauração espiritual, após intimidade imprópria, não é apenas para seu benefício pessoal. É para o cumprimento do propósito maior de Deus em sua vida. Paulo escreveu a Timóteo: aquele que se purificar destas coisas será um vaso para a honra, santificado e útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. A purificação dos laços espirituais impróprios é parte de sua preparação para ser usado por Deus de maneiras que talvez ainda não possa imaginar. O que agora parece solidão será testemunho. Talvez você esteja em um período de espera, um tempo em que relacionamentos significativos parecem elusivos. Talvez esteja lutando com a solidão enquanto busca honrar os princípios divinos para a intimidade em um mundo que os despreza. Saiba que este tempo não é apenas um vácuo a ser preenchido. É um solo fértil, onde Deus está plantando sementes que produzirão um testemunho poderoso. Como a mulher junto ao poço, cujo passado de múltiplos relacionamentos tornou-se parte de seu testemunho sobre o Cristo, que conhece tudo e ainda assim ama completamente, sua história de encontrar cura para laços espirituais rompidos pode se tornar uma poderosa declaração da graça restauradora de Deus. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está lutando para entender o propósito por trás de seu período atual de restauração ou espera, se está questionando por que Deus permitiu que você experimentasse conexões que deixaram marcas espirituais, confie que Ele está tecendo uma tapeçaria cuja beleza completa só será visível quando todas as linhas estiverem no lugar. Na economia de Deus, nada é desperdiçado. Nem mesmo as experiências que deixaram cicatrizes em seu espírito. Como Paulo escreveu: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas inclui até mesmo os laços espirituais impróprios que agora estão sendo desfeitos pelo poder restaurador de Cristo. Não é coincidência, é propósito. O fato de você estar buscando compreender a dimensão espiritual da intimidade, de estar reconhecendo os laços que foram estabelecidos através de escolhas passadas, já é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. É o primeiro passo em uma jornada de restauração que o levará a uma compreensão mais profunda do plano divino para a intimidade. Imagine um futuro em que você não apenas esteja livre de laços espirituais prejudiciais, mas esteja equipado para estabelecer conexões que honrem o plano de Deus. Um futuro em que sua própria história de restauração se torne uma luz que guia outros que estão lutando com as mesmas questões. Um futuro em que sua intimidade, seja no contexto do casamento ou na consagração do celibato, reflita a beleza do design original de Deus. O que parece perda é preparação. Talvez você sinta que perdeu tempo, pureza ou parte de si mesmo através de escolhas íntimas passadas. Mas Deus é o redentor do tempo perdido, o restaurador da pureza, o reunificador do que foi fragmentado. Como declarou através do profeta Joel: restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. A jornada de restauração espiritual, após intimidade imprópria, não é apenas sobre deixar o passado para trás. É sobre permitir que Deus o transforme em um ministério de esperança para outros. Como Paulo, que usou seu próprio passado de perseguição aos cristãos para amplificar seu testemunho da graça transformadora de Cristo, você também pode usar sua história de restauração para mostrar a outros o poder curador de Deus.
Deus não permite nada sem razão. Até mesmo as conexões espirituais prejudiciais que foram estabelecidas através da intimidade imprópria estão sendo redimidas como parte de seu plano maior para a sua vida. Como declarou através do profeta Jeremias: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Esta esperança e este futuro incluem a liberdade dos laços espirituais que foram estabelecidos no passado, a restauração da pureza que parecia perdida e o estabelecimento de novas conexões que honram o plano divino para a intimidade. Como escreveu o apóstolo João: se, pois, o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Você está em uma jornada espiritual que vai muito além do que seus olhos podem ver. Enquanto o mundo enxerga apenas corpos se conectando, Deus vê almas sendo entrelaçadas em pactos invisíveis, que podem tanto edificar quanto destruir. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Esta pergunta retórica de Paulo não é apenas uma advertência, mas um convite para compreender a verdadeira natureza sagrada do seu corpo e da intimidade que você compartilha. A restauração depois de conexões íntimas que deixaram marcas em seu espírito não é apenas possível, é parte do plano redentor de Deus para a sua vida. Deus não permite nada sem razão. Cada relacionamento quebrado, cada conexão que deixou um vazio inexplicável, cada laço espiritual que ainda parece prender você a um passado que deseja esquecer, tudo isso está sendo redimido em um propósito maior do que você pode imaginar agora. Talvez você se sinta como um vaso quebrado, com fragmentos de sua essência espiritual dispersos entre as várias pessoas com quem compartilhou intimidade. Esta sensação não é apenas emocional, reflete uma realidade espiritual que a Bíblia reconhece. Quando o rei Davi caiu em adultério com Batseba, ele não apenas violou um mandamento moral, comprometeu sua integridade espiritual. No Salmo 51, seu clamor revela a profundidade dessa ferida espiritual. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Note que Davi não pediu apenas perdão, ele pediu uma nova criação. Ele entendeu que algo fundamental em seu ser espiritual havia sido comprometido e que apenas uma obra criativa de Deus poderia restaurá-lo. Da mesma forma, sua restauração após intimidade imprópria não é apenas uma questão de superar emocionalmente ou seguir em frente. É uma recriação espiritual que só o oleiro divino pode realizar. O que parece perda é preparação. Aqueles fragmentos dispersos, aquela sensação de estar espiritualmente dilacerado, tudo isso está sendo reunido pelas mãos habilidosas do restaurador. Como o oleiro que transforma um vaso quebrado em algo ainda mais belo, incorporando os cacos em um novo design, Deus está usando até mesmo suas feridas para criar algo extraordinário. Uma mulher compartilhou como, após anos de relacionamentos que deixaram marcas dolorosas em seu espírito, sentia-se irreparavelmente danificada. Era como se partes de mim estivessem presas a cada pessoa com quem havia estado. Ela descreveu. Eu me sentia incompleta, fragmentada, incapaz de me entregar totalmente a Deus. Durante um retiro de oração, enquanto meditava sobre o Salmo 51, ela experimentou uma profunda libertação espiritual. Senti como se Deus estivesse reunindo todos os pedaços dispersos de minha alma, reintegrando-os em uma nova criação. Pela primeira vez em anos, senti-me completa. Esta não é uma experiência isolada. Muitos testemunham como, após reconhecerem a dimensão espiritual da intimidade imprópria e buscarem a restauração divina, encontraram uma integridade que não sabiam ser possível.
O processo pode ser doloroso, pois envolve confrontar verdades sobre si mesmo e sobre escolhas passadas que talvez preferiria ignorar. Mas como o cirurgião que deve primeiro expor a ferida para curá-la, Deus às vezes precisa trazer à luz as conexões espirituais prejudiciais antes de poder quebrar seu poder. Não é coincidência, é propósito. Se você está sentindo convicção ao ler estas palavras, se está percebendo pela primeira vez o impacto espiritual de escolhas íntimas passadas, saiba que este não é um encontro casual com a verdade. É Deus conduzindo você a um entendimento mais profundo de sua natureza sagrada, preparando o caminho para uma restauração completa. A história do povo de Israel oferece uma poderosa metáfora para este processo. Após gerações de infidelidade espiritual, que a Bíblia frequentemente compara à infidelidade conjugal, eles foram levados ao exílio. Longe do templo, da terra prometida, aparentemente abandonados, muitos devem ter se sentido como você talvez se sinta agora, espiritualmente desorientados, desconectados, marcados por escolhas passadas que parecem irrevogáveis. Mas foi nesse exílio que Deus falou através do profeta Ezequiel, prometendo: "Vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne." Esta não foi apenas uma promessa de perdão, mas de transformação espiritual profunda, de recriação interior. O mesmo Deus que falou ao Israel exilado está falando a você agora. A restauração não é apenas possível, é seu plano para a sua vida. O que agora parece solidão será testemunho. Este tempo de purificação, de reconhecimento das marcas espirituais deixadas por intimidade imprópria, de espera enquanto Deus reintegra seu ser fragmentado, tudo isso está sendo tecido em um testemunho que um dia trará esperança a outros. Como a mulher samaritana junto ao poço, cujo histórico de múltiplos maridos tornou-se parte de seu testemunho sobre o Cristo, que conhecia tudo sobre ela, e ainda assim a amava, sua história de restauração será um farol para aqueles que ainda caminham nas sombras. Pense em como Deus usou a história de Oséias e Gomer para ilustrar seu amor redentor. Gomer havia sido infiel repetidamente, buscando outros amantes, comprometendo a santidade da aliança matrimonial. Mas Deus instruiu Oséias a resgatá-la, a comprá-la de volta da escravidão, a restaurá-la como esposa. Por quê? Para demonstrar o amor incompreensível de Deus por Israel, que havia sido espiritualmente infiel. Da mesma forma, sua jornada de restauração após laços espirituais impróprios não é apenas para seu benefício, é um testemunho vivo do poder redentor de Deus, uma demonstração tangível de como Ele pode transformar até mesmo as áreas mais íntimas e danificadas de nossas vidas. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está se perguntando por que Deus permitiu que você passasse por relacionamentos que deixaram marcas espirituais dolorosas, confie que existe um propósito maior se desdobrando. Como o tapeceiro, que do lado de baixo do tear vê apenas fios soltos e padrões aparentemente caóticos, enquanto do lado superior surge uma obra-prima. Assim é sua vida nas mãos do mestre tecelão. Um homem que havia passado por vários relacionamentos destrutivos e viciantes, compartilhou como, após anos de luta espiritual, finalmente encontrou libertação. Eu não entendia por que Deus havia permitido que eu caísse tão fundo, porque eu continuava voltando para relacionamentos que me destruíam espiritualmente, ele relatou. Mas quando finalmente encontrei cura, quando os laços espirituais foram quebrados, percebi que Deus havia permitido que eu experimentasse o fundo do poço para que meu testemunho pudesse alcançar outros homens lutando com as mesmas questões. Minhas cicatrizes se tornaram credenciais para o ministério. Deus não permite nada sem razão. Cada marca espiritual, cada cicatriz invisível, cada conexão imprópria que você estabeleceu através da intimidade compartilhada,
está sendo transformada em um capítulo de sua história de redenção. Como José declarou a seus irmãos, que o haviam vendido como escravo: vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O inimigo pode ter pretendido usar suas experiências íntimas passadas para destruir sua vida espiritual, mas Deus está transformando até mesmo essas experiências em algo belo e redentor. A restauração espiritual, após intimidade imprópria, envolve compreender o verdadeiro propósito divino para a intimidade. No princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, estabeleceu a união física como um reflexo da unidade espiritual, uma expressão física de um pacto de alma. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, declara Gênesis. Esta uma só carne não é apenas uma descrição física, mas espiritual. Dois seres se tornando uma nova entidade espiritual através da aliança expressa na intimidade. Quando essa intimidade é compartilhada fora do contexto da aliança matrimonial, cria-se uma conexão espiritual que contradiz seu propósito original. É como usar uma ferramenta sagrada para um propósito comum. A beleza permanece, mas o propósito é distorcido. A boa notícia é que o mesmo Deus que estabeleceu o propósito original pode restaurar o que foi distorcido, pode reconsagrar o que foi tratado como comum. O que parece perda é preparação. Se você sente que perdeu algo de sua integridade espiritual através de conexões íntimas impróprias, saiba que Deus está usando essa própria sensação de perda para prepará-lo para uma compreensão mais profunda de seu propósito para a intimidade. Como o proprietário de um instrumento valioso, que só após danificá-lo compreende seu verdadeiro valor e aprende a cuidar dele adequadamente, você está sendo preparado para honrar a dimensão sagrada da intimidade de uma maneira que talvez nunca tivesse compreendido sem passar por esse vale. Uma mulher que havia vivido uma vida de promiscuidade antes de encontrar a cura espiritual compartilhou: eu tratava meu corpo como se fosse apenas um objeto para prazer, como se a intimidade fosse apenas uma transação física. Não compreendia a dimensão espiritual do que estava acontecendo. Cada encontro deixava-me mais vazia, mais fragmentada, embora eu não entendesse por quê. Foi apenas quando Deus começou a me restaurar que percebi o quanto havia comprometido espiritualmente e quão sagrado era o que havia tratado como comum. Não é coincidência, é propósito. Sua compreensão crescente da dimensão espiritual da intimidade não é acidental. É parte do plano redentor de Deus para restaurar não apenas sua própria vida, mas para usá-lo como instrumento de cura para outros que ainda não entendem o impacto espiritual de suas escolhas íntimas. Em Efésios, Paulo compara o relacionamento entre marido e mulher ao relacionamento entre Cristo e a Igreja. Esta não é apenas uma analogia conveniente, revela o propósito espiritual profundo da intimidade. Assim como a Igreja se entrega completamente a Cristo, e Cristo deu-se completamente pela Igreja, a intimidade física foi projetada como expressão de uma entrega total, um reflexo terreno de uma realidade celestial. Quando essa intimidade é compartilhada fora desse contexto de aliança, o impacto não é apenas moral ou emocional, mas espiritual. É uma distorção do tipo de imagem que Deus projetou para refletir seu próprio relacionamento conosco. A restauração, portanto, não é apenas sobre superar experiências passadas, é sobre recapturar a visão divina da intimidade como algo sagrado, como uma expressão física de uma realidade espiritual. O que agora parece solidão será testemunho. Se você está em um período de abstinência intencional, se está esperando o parceiro certo no contexto certo, saiba que este tempo não é apenas um deserto a ser suportado. É um jardim sendo cultivado. Como João Batista, que passou anos no deserto antes de emergir com uma mensagem que preparou o caminho para o Cristo,
Seu tempo de espera está preparando o caminho para um testemunho poderoso. A história de José no Egito oferece uma ilustração vívida desse princípio. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, José respondeu: Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sua recusa em comprometer-se intimamente fora do plano divino resultou em acusações falsas e prisão, um período de isolamento e aparente abandono. Mas foi precisamente esse tempo na prisão que o posicionou para interpretar os sonhos de Faraó, ser elevado à posição de autoridade e, eventualmente, salvar não apenas o Egito, mas sua própria família da fome. Deus não permite nada sem razão. Seu tempo atual de solitude, enquanto busca cura para laços espirituais impróprios, ou enquanto espera pelo parceiro que Deus preparou, não é um erro cósmico, não é um esquecimento divino. É um tempo de preparação, de fortalecimento espiritual, de desenvolvimento do discernimento, que o guiará em futuras decisões sobre com quem compartilhar não apenas seu corpo, mas sua essência espiritual. A restauração completa após intimidade imprópria envolve não apenas a quebra de laços espirituais negativos, mas o estabelecimento de uma nova identidade. Em Cristo, você não é mais definido por suas conexões passadas, não é mais identificado pelos laços espirituais que foram formados através de intimidade imprópria. Como Paulo escreveu: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esta nova criação não é apenas um conceito teológico, é uma realidade espiritual. Quando você entrega a Cristo o fardo dos laços espirituais impróprios, quando busca sua cura para as feridas deixadas por conexões passadas, ele começa um trabalho de renovação que transcende qualquer experiência anterior. Como declarou através de Isaías: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebereis. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está no meio do processo de restauração, se ainda sente o peso de conexões espirituais passadas, se ainda luta com lembranças e laços que parecem persistir, apesar de seus melhores esforços para seguir em frente, confie que Deus está trabalhando em um nível mais profundo do que você pode perceber no momento. Como o cirurgião que deve remover completamente um tecido danificado antes que a verdadeira cura possa começar, Deus às vezes permite que você sinta intensamente o peso de laços espirituais impróprios antes de quebrá-los completamente. Não é crueldade, é cura profunda. Não é punição, é preparação para uma restauração completa. Um homem que havia lutado por anos com laços espirituais, formados através de pornografia e encontros casuais, compartilhou: Era como se parte de mim estivesse presa a cada imagem, a cada pessoa. Mesmo depois de parar com esses comportamentos, sentia-me espiritualmente contaminado, incapaz de me conectar plenamente com Deus. Passei meses clamando por libertação, sentindo-me às vezes pior antes de me sentir melhor. Mas quando a cura veio, foi completa. Foi como se cadeias invisíveis tivessem sido quebradas, como se um peso que nem sabia que carregava tivesse sido removido de meus ombros. O que parece perda é preparação. O desconforto que você sente enquanto Deus traz à luz laços espirituais que precisam ser quebrados, a dor de enfrentar verdades sobre si mesmo e sobre suas escolhas passadas, tudo isso é parte do processo de cura. Como a dor de um osso sendo realinhado para curar corretamente, é uma dor com propósito, uma dor que leva à restauração. Um dos aspectos mais poderosos da restauração espiritual, após intimidade imprópria, é a recapturação da verdadeira intimidade com Deus. Muitos relatam que, após laços espirituais prejudiciais serem quebrados, experimentam um novo nível de comunhão com Deus, uma capacidade renovada de sentir sua presença,
de ouvir sua voz, de responder ao seu amor. Davi, após seu adultério com Batseba, clamou: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele entendeu que seu pecado havia afetado sua comunhão com Deus, havia comprometido sua capacidade de experimentar a alegria da presença divina. Da mesma forma, a intimidade imprópria pode criar uma barreira espiritual que dificulta a experiência plena da presença de Deus. Mas, assim como Davi encontrou restauração, assim como pôde novamente sentir a alegria da salvação, você também pode experimentar uma renovada intimidade com Deus, uma comunhão mais profunda do que conhecia antes. De fato, como muitos testemunham, é frequentemente após a restauração de áreas quebradas que experimentamos os mais profundos níveis de intimidade com Deus. Não é coincidência, é propósito. Se você sente que sua capacidade de conectar-se com Deus foi comprometida por escolhas íntimas passadas, saiba que Ele está usando essa própria desconexão para criar em você um desejo mais profundo por sua presença. Como o pai na parábola do filho pródigo, que correu para encontrar seu filho ainda quando este estava longe, Deus está ansioso para restaurar sua comunhão, para renovar sua capacidade de experimentar sua presença. A jornada de restauração espiritual também envolve uma nova compreensão da sexualidade como um dom divino. Nossa cultura tende a polarizar-se entre a demonização da sexualidade como algo inerentemente pecaminoso ou sua banalização como algo puramente físico, desprovido de significado espiritual. A verdade bíblica transcende ambos os extremos. A sexualidade é um dom divino, criado por Deus como belo e bom, mas projetado para ser expressada dentro dos limites da aliança matrimonial. Quando você começa a ver a sexualidade através dessa lente, a restauração após intimidade imprópria não é apenas sobre corrigir erros passados, mas sobre recapturar uma visão de sexualidade que honra seu Criador e seu propósito original. É sobre celebrar o dom da sexualidade enquanto respeita seus limites divinamente ordenados. O que agora parece solidão será testemunho. Se você está em um período de abstinência, se está esperando pelo parceiro que Deus preparou, se está passando por um tempo de cura espiritual após conexões impróprias, saiba que este tempo está sendo tecido em um testemunho poderoso. Em um mundo que vê a continência sexual como impossível ou não natural, sua jornada de fidelidade a Deus nesta área será um testemunho contracultural que muitos precisam ouvir. Um dos testemunhos mais impactantes vem de pessoas que, após anos de tratar a intimidade como casual ou insignificante, descobrem o plano divino original e experimentam uma transformação completa em sua compreensão. Uma mulher compartilhou: Passei anos acreditando que sexo era apenas diversão, apenas uma forma de conexão física, sem significado mais profundo. Depois de encontrar cura para os laços espirituais que havia formado, depois de começar a entender o propósito divino para a intimidade, tive que reaprender completamente o que significa ser íntimo. Foi como aprender uma nova linguagem, uma linguagem de entrega total dentro do contexto da aliança, uma linguagem que expressava com o corpo o que o coração havia prometido. Deus não permite nada sem razão. Suas lutas passadas, suas conexões rompidas, sua compreensão distorcida da intimidade, tudo está sendo redimido como parte de seu plano maior. Como ele disse através do profeta Joel: Restituirei a vocês os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Esta não é apenas uma promessa de compensação futura. É uma declaração de que Deus pode transformar até mesmo os anos aparentemente perdidos em anos de colheita abundante. A restauração completa também envolve o perdão. Perdoar a si mesmo e perdoar aqueles com quem você compartilhou intimidade de forma imprópria.
Muitos carregam não apenas o peso de laços espirituais, mas também o fardo da culpa, vergonha e ressentimento. Esses sentimentos podem ser tão prejudiciais espiritualmente quanto os próprios laços impróprios, pois criam barreiras para a experiência plena da graça de Deus. Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Este não é apenas um princípio espiritual abstrato, é um caminho prático para a liberdade. Quando você perdoa aqueles que podem ter manipulado, usado ou abusado de sua vulnerabilidade através da intimidade imprópria, não está minimizando o mal que foi feito. Está se libertando do poder contínuo desse mal sobre sua vida. Da mesma forma, perdoar a si mesmo não é ignorar a seriedade de escolhas passadas. É reconhecer que a graça de Deus é maior que seu pecado, que seu poder redentor transcende qualquer erro que você tenha cometido. Como João escreveu, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está lutando para perdoar a si mesmo ou a outros por escolhas relacionadas à intimidade imprópria, se ainda sente o peso da culpa, apesar de buscar o perdão de Deus, confie que Ele está trabalhando em seu coração em um ritmo perfeito. Assim como a primavera não chega de uma só vez, mas gradualmente transforma a paisagem invernal, o perdão muitas vezes desabrocha lentamente no coração preparado pela graça. Um aspecto final e crucial da restauração espiritual é a compreensão de que sua pureza não é definida por seu passado, mas por Cristo. Muitos cristãos carregam um conceito distorcido de pureza, como se fosse um estado que, uma vez perdido, nunca pode ser recuperado. Mas a Bíblia apresenta uma visão diferente. A pureza como um dom de Deus através de Cristo, disponível a todos que o buscam, independentemente de seu histórico. Paulo, escrevendo a uma igreja em Corinto onde muitos membros tinham passados moralmente complicados, declarou: "E é o que alguns de vós fostes, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus." Note o tempo verbal. Fostes, passado. O que eles foram não determina o que são agora em Cristo. O que parece perda é preparação. Se você sente que perdeu sua pureza através de escolhas íntimas passadas, se carrega vergonha por conexões que estabeleceu, saiba que Deus está usando essa própria sensação de perda para levá-lo a uma compreensão mais profunda da verdadeira pureza. Não como uma conquista humana, mas como um dom divino. Não como uma ausência de mancha, mas como a presença de Cristo. Um jovem que havia lutado com culpa por relações íntimas antes do casamento compartilhou: "Eu me sentia permanentemente manchado, como se tivesse desperdiçado algo que nunca poderia recuperar. Mas através de um estudo profundo da graça de Deus, comecei a entender que minha pureza não era baseada em meu histórico, mas na obra de Cristo. Foi como se um peso enorme tivesse sido removido de meus ombros. Percebi que Deus não me via como danificado ou de segunda categoria. Ele me via através do sangue purificador de Cristo. Não é coincidência, é propósito. Sua luta atual com questões de pureza, identidade e valor após intimidade imprópria não é acidental. É parte do processo pelo qual Deus está levando você a uma compreensão mais profunda de sua graça. Como Paulo que declarou: "Mas para isso me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, como exemplo para os que haviam de crer nele para a vida eterna." A restauração espiritual completa após intimidade imprópria culmina em um novo propósito: usar sua própria jornada de cura para ajudar outros. Como Pedro escreveu: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seu testemunho de restauração não é apenas para seu benefício, é parte de seu chamado para anunciar as virtudes de Cristo a um mundo quebrado. O que agora parece solidão será testemunho. Este tempo de cura, este período de estabelecer novos padrões que honram o plano divino para a intimidade, esta jornada de descobrir sua identidade em Cristo, independentemente de seu passado, tudo isso está sendo preparado como um testemunho que trará esperança a outros que ainda estão presos em ciclos de intimidade imprópria e seus efeitos espirituais devastadores. Em um mundo que está desesperadamente confuso sobre sexualidade e intimidade, que trata o corpo como uma mercadoria e desconecta o físico do espiritual, seu testemunho de cura e restauração será como água no deserto. Sua história de encontrar libertação de laços espirituais impróprios, de descobrir o verdadeiro propósito divino para a intimidade, de experimentar a pureza como um dom de Cristo e não como uma conquista humana, tudo isso trará esperança para aqueles que acreditam que estão irreparavelmente quebrados. Deus não permite nada sem razão. Sua jornada de restauração, com todas as suas lutas e vitórias, está sendo cuidadosamente orquestrada não apenas para a sua cura, mas para o impacto que terá em incontáveis outras vidas. Como José, que declarou: "Vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para salvar muitas vidas." Seu testemunho, nascido de sua própria experiência de restauração, salvará muitas vidas. Espiritual, emocional e possivelmente até fisicamente. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você está questionando por que teve que passar por tanta dor relacionada à intimidade imprópria, por que teve que experimentar os efeitos devastadores de laços espirituais prejudiciais, confie que Deus está tecendo até mesmo essas experiências dolorosas em uma tapeçaria de redenção. Como Ruth, cuja história de perda e viuvez se transformou em uma linhagem que eventualmente produziu o Messias, sua história de quebra e restauração está sendo tecida em algo mais belo do que pode imaginar. A jornada da restauração espiritual, após intimidade imprópria, culmina em uma compreensão mais profunda do amor de Deus. Muitos descobrem que, através do processo de cura de laços espirituais prejudiciais, encontram uma intimidade com Deus que transcende o que conheciam antes. É como se, ao experimentar a restauração divina, em uma área tão profundamente pessoal, vissem facetas do caráter de Deus que não poderiam ter compreendido de outra forma. O amor redentor, que busca o que está perdido, a graça que restaura o que está quebrado, a misericórdia que não nos trata como merecem nossos pecados, o poder transformador que torna novas todas as coisas, estes atributos de Deus tornam-se não apenas conceitos teológicos, mas realidades experimentadas pessoalmente através da jornada de restauração. O que parece perda é preparação. Sua sensação de ter perdido algo através de intimidade imprópria, pureza, integridade e conexão com Deus, está sendo transformada em uma preparação para um encontro mais profundo com o amor divino. Como o filho pródigo, que através de sua própria rebelião e subsequente miséria, descobriu um aspecto do amor de seu pai que seu irmão mais velho, que nunca saiu de casa, não compreendia. Você também está sendo preparado para conhecer dimensões do amor de Deus que transcendem o entendimento comum. Um homem que havia lutado com vício em pornografia por décadas compartilhou: "Foi apenas quando cheguei ao fundo do poço, quando percebi como havia comprometido minha vida espiritual através de conexões impróprias, que realmente encontrei o amor de Deus. Antes, eu acreditava intelectualmente que Deus me amava, mas depois de experimentar sua restauração em uma área tão íntima e vergonhosa, passei a conhecer seu amor de uma forma totalmente nova. Não era apenas uma ideia, era uma realidade viva
que transformou completamente minha vida. Não é coincidência, é propósito. Seu encontro com a verdade sobre o impacto espiritual da intimidade imprópria, sua jornada em busca de restauração, nada disso é acidental. É o próprio Deus conduzindo você para uma experiência mais profunda de seu amor redentor, usando até mesmo suas feridas como portas para uma intimidade com Ele que talvez nunca tivesse conhecido de outra forma. O apóstolo Paulo orou pelos Efésios para que pudessem compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Este conhecimento do amor divino que transcende o entendimento intelectual é frequentemente mais profundamente experimentado por aqueles que passaram pelo vale da restauração, que conheceram as profundezas do amor redentor, que busca, encontra e cura. O que agora parece solidão será testemunho. Este tempo em que você talvez se sinta isolado enquanto busca cura para laços espirituais impróprios, enquanto reajusta sua compreensão da intimidade para alinhar-se com o propósito divino, enquanto espera pelo parceiro que Deus preparou. Tudo isso está sendo moldado em um testemunho que revelará a outros o incrível amor de Deus. Em um mundo onde o amor é frequentemente confundido com luxúria, onde intimidade é reduzida a encontros físicos sem significado espiritual, onde conexões são estabelecidas e rompidas com a facilidade de um clique, seu testemunho de encontrar o verdadeiro amor de Deus através da restauração será uma luz que guia outros para casa. Deus não permite nada sem razão. Sua jornada através do deserto da intimidade imprópria e seus efeitos espirituais não é um desvio acidental do plano divino. É parte do caminho pelo qual Ele está conduzindo você a um relacionamento mais profundo com Ele e a um ministério único para aqueles que ainda estão perdidos no mesmo deserto. Como o apóstolo Paulo, que escreveu: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A consolação que você recebe em sua restauração não é apenas para seu conforto, é para capacitá-lo a ministrar essa mesma consolação a outros. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Se você ainda está no meio do processo de restauração, se ainda sente o peso de laços espirituais impróprios, se ainda está aprendendo a ver a intimidade através das lentes do propósito divino, confie que Deus está trabalhando não apenas em você, mas através de você. Como o perfume mais precioso que só libera sua fragrância quando o vaso é quebrado, sua própria experiência de quebra e restauração liberará um aroma de Cristo que alcançará muitos. Sua jornada de restauração culminará não apenas em cura pessoal, mas em um propósito divino maior do que poderia imaginar. Como Esther, que foi preparada durante 12 meses antes de ser apresentada ao rei e que foi posicionada estrategicamente para um momento como este, você também está sendo preparado e posicionado para um propósito divino único que só você, com sua história específica de quebra e restauração, pode cumprir. O que parece perda é preparação. Cada fragmento do que parecia perdido através de intimidade imprópria está sendo recolhido, restaurado e remoldado nas mãos do oleiro divino. Não apenas para sua recriação pessoal, mas para o impacto que sua vida terá em incontáveis outros. Como a mulher samaritana que correu de volta à cidade para contar sobre o homem que me disse tudo quanto tenho feito, você também será um mensageiro de esperança, levando outros a encontrar em Cristo a mesma restauração que você experimentou. Como Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios e que se tornou a primeira testemunha da ressurreição, sua própria história de libertação espiritual se tornará um poderoso testemunho da vida ressurreta
que é possível em Cristo. Não é coincidência, é propósito. Sua vida, com toda a sua complexidade, com todas as suas lutas relacionadas à intimidade e restauração espiritual, está sendo moldada não apenas para sua própria redenção, mas para a manifestação da glória de Deus. Como Jesus disse sobre o cego de nascença, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus estão sendo manifestadas em sua jornada de restauração. O poder que quebra laços espirituais impróprios, a graça que purifica o que estava manchado, o amor que busca o que estava perdido, tudo isso está sendo demonstrado, através de sua vida, para um mundo que desesperadamente precisa ver o poder transformador de Deus em ação. O que agora parece solidão será testemunho. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Deus não permite nada sem razão. O que parece perda é preparação. Não é coincidência, é propósito.